Fala aí, minha galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Bruno Moura aqui falando um pouquinho da equipe do CSA que vai entrar em campo amanhã, 8 horas da noite, a partida contra o Confiança, né? Segundo jogo do CSA pela Copa do Nordeste. E a gente vai agora entrar em campo numa partida mais decisiva, né? Com algumas peças que já foram regularizadas e jogaram nessa última partida agora, né? Por exemplo, o Marco Túlio, que eu gostei bastante, o Vitor Costa, lateral esquerdo, que agora a gente tem um lateral esquerdo para jogar na posição. E também a gente teve outras peças que foram regularizadas e vão poder ir para essa partida. Mas antes de falar um pouquinho do time de amanhã, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o joinha, tá, nesse vídeo aqui para fortalecer aqui um pouquinho o nosso conteúdo, né? Manda esse vídeo também pra galera, divulga aí para todo mundo, para mais pessoas poderem acompanhar aqui o nosso canal. Vamos bater 10 mil inscritos, eu tô fazendo esse apelo aí para todo mundo pra gente bater esse número logo, porque é redondinho, né, velho? 10 mil é... Meu irmão, eu tô ansioso para bater essa meta aí de 10 mil inscritos. Mas vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí da equipe do CSA. No jogo de amanhã a gente vai poder observar a estreia do Silvinho, que foi regularizado ontem, né? Eu acho que ele vai para o jogo, mesmo que ele entre no segundo tempo, tá? E a gente teve a regularização do Ítalo também na quarta-feira, que foi o dia do jogo contra o Céu, só que como ele foi regularizado no mesmo dia, ele não pôde ir para a partida, não pôde ser relacionado. A pessoa, para poder ir para o jogo, tem que ser regularizada, né? O nome da pessoa tem que aparecer no BID, na véspera da partida, no último dia útil antes da partida, ou seja, o jogo é domingo, você tem que estar com o nome no BID até na sexta-feira. O Silvinho apareceu ontem no BID, o Ítalo na quarta-feira era o mesmo dia do jogo contra o Céu, então ele precisaria aparecer no BID até terça, né? Então ele acabou que não pôde ir para o jogo por isso, só que o Ítalo, ele é um jogador que está fazendo um trabalho à parte. O que a gente está acompanhando aqui, o Ítalo ele está fazendo um fortalecimento muscular, né, um reforço físico. Não sei se ele teve alguma lesão que está precisando desse reforço ou se foi um entendimento do departamento do CSA, médico, né, de fisioterapeuta também, que entendia que ele precisava de um reforço muscular nesse início de temporada para não sofrer com lesões, ou se ele realmente estava abaixo fisicamente, né? Não sei qual é a necessidade disso, só que o CSA avaliou que precisava, então está fazendo esse trabalho específico em cima do Ítalo. Não acho que ele vai para o jogo de amanhã, tá? Eu acho que o Silvinho pode ir, mas eu acho que o Ítalo deve ficar de fora nessa partida. Qual é a minha escalação para esse jogo agora? Vamos lá. O time do CSA, eu acho que tem algumas peças muito bem definidas, por exemplo, o goleiro Thiago Rodrigues. A gente teve, inclusive, o Pedro Caracossi, né, que foi anunciado pelo CSA, não saiu no BID, né? Então não pode ir pro jogo, só que é mais um goleiro aí que fica na lista da equipe do CSA. Thiago Rodrigues, então, nosso goleiro titular, eu acho que ele volta. O Darley foi pro gol nessa última partida, mas foi mexida de elenco. Eu acho que o Norberto segue na lateral direita aqui, tá? O Cristóvão entrou em campo nessa última partida, mas eu acho que era também rotação de elenco. Deve manter essa zaga, viu? Filemon e Fabrício na defesa aqui, né? O Filemon, nesse último jogo, velho, o Filemon foi meio desatento, sei lá o que foi, mas eu não gostei muito da partida do Filemon. Foi meio inseguro, eu acho. Transmitiu insegurança pra torcida. Mesma coisa que ele fazia no ano passado, na temporada passada, na verdade, né? A gente fica meio com o pé atrás com o Filemon desde sempre. Só que a gente tem o Lucão, né, pra entrar, mas eu não acho que o Lucão vai entrar no lugar do Filemon. Então a zaga é Filemon e Fabrício. E do lado esquerdo, o Vitor Costa, que é o nosso único lateral esquerdo de origem, tá? Então acho que o Vitor Costa fica aqui na lateral esquerda. No meio de campo a gente deve ter Giovani, Nadson e Silas de novo, né? Aquele trio que a gente tá acostumado. Giovani, Silas e o Nadson mais à frente aqui, sendo o armador principal da equipe. De um lado o Pimpão, do outro Marco Túlio e na frente o De La Torre. Eu acho que é essa a equipe que vai entrar em campo nessa próxima partida. Qual é a minha grande preocupação? É exatamente o Nadson não conseguir fazer muito esse papel de ser o armador central e principal da equipe do CSA. Às vezes ele precisa de outro cara de mobilidade do lado dele para dividir um pouco as atenções, para criar espaço, porque ele é um cara que tem um bom passe. Só que quando ele é o cabeça lá, né, que ele tá com todo o peso da armação de jogada nas costas dele, ele não consegue fazer boas jogadas. O meio de campo ali é um meio campo muito
muito forte, muito truncado, e ele precisa às vezes de espaço, né? E esse espaço às vezes ele não tem. Se tiver outro meia lá de mobilidade, que chame a marcação, que consiga deixar ele numa situação mais tranquila, digamos assim, para armar as jogadas, ele pode ser um cara interessante, só que eu não acho que ele consiga assumir o papel de armador principal da equipe do CSA, principalmente se ele for o único armador, né? Como a gente vê nessas escalações que o CSA tem feito. O que é que eu espero? Que o Ítalo, quando ele tiver condições de jogo, ele entre e assuma esse papel. Ou de ser o cara que jogue ao lado do Nadson para dividir um pouco dessa atenção aí da marcação, ou para entrar no lugar do Nadson, porque o Silas, que é o segundo volante do time, entrou muito bem, né? E ele faz muito bem essa transição de defesa para ataque. Tô gostando bastante do Silas. O Silvinho, eu acho que ele consegue um espaço pelo menos no segundo tempo. Não acho que o Moza vai mudar esse ataque com o Pimpão, que ele gosta muito do Pimpão. O Della Torre, que tá fazendo gol todo jogo. E o Marco Túlio, que entrou bem nessa última partida, assumiu inclusive a responsabilidade nas bolas paradas, né? De alçar a bola na área, escanteio, tudo. É tudo com o Silvinho. Então eu acho que ele não vai tirar nenhum desses três para colocar o Silvinho de primeira assim, né? Outra situação também é o Gabriel. Não sei nem se cabe muito falar do Gabriel, porque eu acho que ele não vai ser titular. Eu acho que essa é a equipe que vai entrar em campo, é essa que eu falei, né? Só que o Gabriel tem sido titular e tem entrado também nos jogos. Só que eu acho que o Gabriel é um jogador de segundo tempo. É um jogador que para entrar quando o CSA tá vencendo as partidas. Porque ele aproveita os espaços da defesa, né? E consegue cavar algumas faltas, né? Ele tem um driblezinho rápido assim, curtinho, rápido, que tira a bola do alcance e leva o rapa. Aí consegue às vezes tranquilizar algumas jogadas pro CSA. Só que ele precisa de espaço. Ele não é o cara para entrar lá no meio de campo, por exemplo, para assumir o papel do Nadson. Né? Então, eu acho que o Gabriel não tem essa característica, né? essa condição de ser o meia armador e tal. Ele joga melhor pelo lado de campo, que é onde tem mais espaço para carregar a bola, para driblar, para ir para cima. Só que mesmo assim, eu acho que ele é o cara de segundo tempo, aquele cara que entra para buscar algum espaço em contra-ataque. Né? Essa é uma observação minha, porque eu acho que se mudar um pouco dessa escalação que eu falei, é a entrada do próprio Gabriel. Eu acho que se o Moza for mudar o time, é o Gabriel que entra no lugar de algum desses jogadores, tá? Pode ser no lugar do Marco Túlio, né? Pode ser no lugar do Nadson ou no lugar do Silas. Mas eu não acho que o Gabriel consiga fazer esse papel assim desde o começo do jogo, tá? Não sei se vocês entenderam, eu acho que sim. Eu acho que eu fui claro aqui no que eu quis dizer. Agora, outra situação, galera, pra gente encerrar aqui o vídeo, é falar sobre a categoria de base do CSA. O que é que tá acontecendo? O CSA tá numa situação financeira que não é das melhores, todo mundo sabe, nenhum time tá numa situação financeira boa por conta da pandemia, né? Mas o CSA anunciou, o presidente Rafael Tenório anunciou que as categorias de base vão dar uma paralisada agora para evitar gastos, que é muito caro manter a base. Não é caro, é 15 mil reais por mês que o CSA tá gastando agora, só que o time principal do CSA voltou a treinar no Nelson. E só tem 2 campos, então não tem como fazer treinos simultâneos da base, de todas as categorias de base e do profissional, tá? Então aí teria que arrumar outro lugar para alugar para os caras treinarem. Então o CSA preferiu paralisar um pouco agora. O que é que eu critico nisso tudo? É que o CSA agora, desde muito tempo, não tem uma categoria de base que revela atletas, bons atletas. O último foi o Vitor Paraíba, que saiu agora, que a torcida não gosta muito dele, tá? Mas tem alguns jogadores agora nessa base que começaram a se destacar, começaram a aparecer bem. O próprio João Vitor foi titular nessa última partida, é um bom jogador. O atacante Wallace é um cara que ele é multifuncional, ele joga em várias posições do meio pra frente. O João Paulo é um jogador ligeiro, né, de velocidade, de drible, de arrancada, vai pra cima, então é uma boa peça para o time. O Zé do Carmo, volante, ele é um cara que tem uma característica que encaixa como uma luva nesse estilo de jogo do Moza. Então ele é um cara muito importante para esse estilo de jogo do CSA, pode ser muito importante para o futuro. Fora o zagueiro, né, o Tito, o Almir Luan, que tem demonstrado boa sequência. Os laterais do CSA, acho que o Danilo poderia até ter sido aproveitado nesses últimos dias. O Atisson também poderia ter uma vaguinha nesse time aí em alguns jogos, no Campeonato Alagoano, né, para ter mais espaço como titular. Só que a gente fica triste com essa situação aí. A gente não sabe quem vai ser aproveitado, quem não vai. A gente não sabe como é que vão ficar esses atletas, né? Como é que vai ficar a sequência da nossa categoria de base.
eu fico bastante preocupado e triste com esse acontecimento, né? Com essa situação que o time do CSA vai paralisar a base agora. Eu acho que não é a solução. Eu acho que o CSA precisa abrir o bolso. O Rafael Tenório precisa abrir o bolso, né, para poder investir um pouco mais na base. Eu penso nesse sentido. Porque dando condição mais para esses caras, deixando eles treinando lá, né? Ter mais tempo de treino, incluir os caras em alguns treinos do profissional, colocar ele em alguns jogos, eles vão evoluir e vão dar bons frutos. Talvez não sejam um craque, né? Talvez não sejam craques e titulares absolutos, mas jogadores para compor o elenco, né? Se você tem um cara da base que compõe o elenco, ele naturalmente tem um salário até mais baixo do que jogadores que vêm de fora, né? E às vezes o cara vem de fora como um Alano da vida e tá aí recebendo 60, 80 mil reais pra estar no banco de reserva fazendo raiva. Então, bicho, bota o cara da base, né? Esse é o meu pensamento nesse momento assim agora, né? Eu acho que o CSA precisaria quebrar um pouco esse estigmazinho de que a base é gasto. Não, a base é investimento. Então eu acho que o CSA precisaria investir um pouquinho mais nesse quesito, né? Precisava abrir mão um pouco desse negócio de muito gasto e tal. Bicho, não é muito gasto, certo? Então eu acho que o CSA precisa visar um pouco mais a base como investimento e não como uma despesa. E outra coisa, muita gente tá metendo o pau no Omar Coelho, depois que o Omar Coelho assumiu a base e tal, não sei o quê. Gente, não vamos falar da gestão do Omar, porque isso daqui é um assunto mais abrangente, certo? Só que essa decisão de encerrar a base não veio do Omar. Muita gente tá metendo o pau no Omar como se ele estivesse acabando com a base. Gente, não foi. Foi uma decisão do presidente Rafael Tenório. E aí, se ele tá errado ou se tá certo, na minha opinião, está errado. Eu já vi muita gente me dizendo que ele tava certo, porque a base não tá bem. Só que eu acho, na minha opinião aqui do canal, né, certo? Eu acho que o CSA precisa abrir mão desse pensamento de que a base é gasto. Então, fica aqui também a minha crítica ao presidente Rafael Tenório, que tem muito mais acerto do que erro, né? Só que agora, na minha opinião, ele tá errando, certo? Então fica também essa crítica aqui à gestão. Gestão vitoriosa, tal, tudo mais, só que a gente tem que apontar alguns erros também, certo? Então fica aqui o posicionamento da gente aqui no canal e com essa conclusão a gente conclui então o vídeo, né? Um abraço, galera, valeu, muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui no canal, tamo junto, amanhã tem análise, tá? Não perca a análise amanhã, depois do jogo, certo? E valeu, galera, tamo junto aí, vamos embora torcer pro nosso azulão. Falou!